Olha, a expressão desordem informacional, popularizada em 2022 pelo então vice-presidente do TSE e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para censurar um vídeo da produtora Brasil Paralelo sobre os escândalos do governo Lula, também aparece num relatório da USAID. A agência, ligada ao governo dos Estados Unidos, está sob suspeita de financiar, nos últimos anos, pautas progressistas com dinheiro público. No documento, o conceito de desordem informacional é repetido mais de 60 vezes. O texto afirma que a desinformação sempre existiu, mas que a disseminação de notícias falsas ganhou novas proporções com a combinação entre mídias tradicionais e digitais. Conforme o relatório, essa associação permitiu a propagação de narrativas falsas sem precedentes. O documento foi elaborado em fevereiro de 2021. 1 ano e 8 meses depois, em outubro de 2022, às vésperas das eleições presidenciais no Brasil, quando Ricardo Lewandowski utilizou a expressão desordem informacional no voto, em que justifica a censura contra a Brasil Paralelo, o magistrado foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, à época presidente do TSE, Carmen Lúcia e Benedito Gonçalves. Ao votar, Moraes afirmou que a Brasil Paralelo utilizou informações verdadeiras para apresentar ao público das redes sociais uma conclusão falsa, o que, segundo o ministro, caracteriza a tentativa de manipulação dos fatos. Olha, Ana, começo essa com você, fica realmente confuso. Quer dizer que esse conceito de desordem informacional, usado mais de 60 vezes no relatório da USA, foi usado para embasar a justificativa de um ministro para justificar a censura no Brasil. Agora, só para explicar para a audiência, desordem informacional é sinônimo de fake news, de notícia falsa? Qual seria o conceito de desordem informacional? Paula, essa desordem informacional, o conceito, eu acho que o conceito já vai aparecer, porque essa expressão desordem informacional é uma expressão que está aparecendo bastante, muitas, centenas de vezes nos relatórios sobre a USAID, sobre muitos países, inclusive o Brasil. Então, a conclusão que já pode ser, claro que esse nó ele é gigantesco, ele está sendo desatado à medida em que conversamos, mas uma das conclusões que a gente pode chegar tranquilamente, Paula, é que houve um caminhão do briefing, para usar uma expressão do nosso querido Guilherme Fiuza, usado no programa Outra Coisa. Parece que todos foram briefados, todos receberam o memorando da expressão, para usarem a expressão desordem informacional. Muitas ONGs pelo mundo também usaram a tal da desordem informacional exatamente para suprimir a liberdade de expressão, para interferir em outras eleições também. Resta saber se houve essa interferência com o dinheiro do pagador de impostos aqui dos Estados Unidos na nossa eleição em 2022. E hoje, Paula, o que aconteceu há pouco tempo, coisa de 1 hora atrás, mais ou menos, é que esses bons tentáculos, né, do DOGE, que chegaram até a USAID, e o Brasil está, de alguma forma, ligado a algumas ONGs que são ligadas à USAID, esses bons tentáculos agora eles chegam em outras agências também aqui nos Estados Unidos. O Elon Musk acabou de participar de uma audiência, de uma cerimônia no Salão Oval com Donald Trump, enquanto Donald Trump assinava uma ordem executiva para que o DOGE entre em outras agências federais e abra todos esses armários, que tem muito esqueleto nesses armários, Paula. E o que dizem aqui é que muitos desses armários que agora serão acessados pelo DOGE, muita coisa também está ligada à USAID. Ou seja, para quem está assustado com a quantidade de informação, de corrupção, de fraude, de desvio de recursos públicos,
apertem os cintos, porque a brincadeira do Elon Musk mal começou. Piotr, alguma sugestão do que venha a ser a tal desordem informacional? E trago aqui novamente que o Alexandre de Moraes, no voto dele, afirmou que a Brasil Paralelo usou informações verdadeiras para apresentar ao público uma conclusão falsa, o que, segundo o ministro, caracterizaria uma tentativa de manipulação dos fatos. Lembrei recentemente da posse de Donald Trump, quando alguns veículos de comunicação mostraram a imagem de Elon Musk durante a posse fazendo um gesto, mas mostraram só o gesto e não o que ele disse em relação do meu coração, né, manda o meu coração, a plateia. Isso poderia ser considerado uma manipulação dos fatos, quando você mostra só uma imagem congelada, mas sem o contexto? Nesse caso especificamente, foi uma manipulação barata. Uma tentativa, digamos, paupérrima, né, de tentar mudar o que de fato tinha acontecido. Mas essa história da desordem informacional foi do ministro Lewandowski lá atrás, né, que ele criou essa expressão, que em algum momento você poderia chamar de uma figura de linguagem, um eufemismo, mas não é isso, não, é uma narrativa mesmo, é para criar um ambiente em que ele possa dizer que tudo cai nesse negócio e o Supremo considera, o TSE considera aquilo um problema ou um crime. Na verdade, bem mais do que isso, né? É um argumento de perseguição. Porque vamos imaginar, quando ele citou a Brasil Paralelo, peguei informações verdadeiras e concluí com a conclusão é por uma coisa falsa, pode ser só uma opinião. Ué, então você está punindo alguém por opinião? Eu posso chegar à conclusão de que, dado o número de água que tem na Terra, que são 3, 4, se a gente for levar a informação científica, nós corremos o risco de morrer afogados. Não, porque eu tenho um quarto para ficar em terra. Mas é só uma opinião, é uma discussão. E o Supremo vai lá e diz, isso não pode. Quer dizer, nós vivíamos num momento em que aquelas cenas que a gente produziu do TSE, estavam lá os ministros, era no momento em que eles estavam, digamos, vou usar uma expressão popular aqui, por cima da carne seca. Agora não. Agora eles estão sendo alvejados com informações não só dessa investigação americana sobre a USAID, como também a tempestade perfeita aqui no Brasil. Eu tenho, veja só, vamos pegar o lado econômico rapidamente. Citamos agora essa questão dos Correios. De novo, os Correios com mais rombo e problemas administrativos sérios, que vão muito provavelmente ser investigados por uma CPI. O governo diz que o emprego está bom, mas o ano passado bateu o recorde nos últimos 8 anos de seguro-desemprego. Ou seja, mas peraí, você está batendo... eu estou com oferta de emprego, mas as pessoas estão solicitando seguro-desemprego, quer dizer, a conta não fecha. Eu tenho a inflação que cresce, problema dos alimentos, as declarações do presidente que são uma pior do que a outra. O governo hoje está numa tempestade perfeita. A minha pergunta é até onde a outra parte do consórcio, que é o tutor desse governo, vai ficar tutelando ainda este governo? Nós estamos vendo aí, do ponto de vista político, um monte de gente desembarcando dessa barca que era furada. Todo mundo sabia, com o mínimo de, 3, 4, 5 neurônios, que o PT não sabe administrar absolutamente nada se não tiver todas as condições favoráveis. Ou seja, não tem capacidade administrativa. Nós temos hoje uma tempestade perfeita. Desordem informacional, qualquer outra dessas conclusões, golpe, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tudo isso é narrativa. Está caindo uma por uma. A gente vai falar do Múcio também. Ontem, numa entrevista, se não me engano, a Roda Viva voltou a desclassificar o golpe. Enfim, tem uma série de coisas. O governo não se sustenta em nada do que ele fala.